Olá, eu sou Eliane Correia, contadora de histórias. Seja bem-vindo ao canal da Mais um Ponto, Mais um Conto. A história de hoje está dentro deste livro, Lendas do Caparaó, de Eliane Correia, ilustrações de Dan Souza, pela editora Uirapuru. E a lenda de hoje... A lenda da Pedra Menina. Conta a lenda que há muito tempo atrás, vivia lá pro alto das bandas da Serra do Caparaó, um cacique chamado Tamandaré. E ele era um cacique muito grande, muito forte, muito valente. E ele tinha muitos filhos e filhas. Dizem até que ele se mudou para cá porque naquela época estavam prevendo grandes e sérias inundações, sabe? Então, para fugir dessas inundações, eles escolheram os lugares mais altos, até porque também de lá ele conseguiria ver o mundo inteirinho e ficar bem pertinho do sol. Entre os filhos e filhas do cacique havia uma em especial. A menina era linda, ela estava quase na idade da adolescência. E ela era uma moreninha assim, com a pele bem avermelhada, sabe? Os cabelos bem pretinhos, como a escuridão da noite em céu estrelado. Pois é, ela era tão linda que todos se admiravam com a beleza daquela menina. O tempo foi passando, a família foi crescendo, a comunidade também. Mas todos viviam em perfeita paz, harmonia e respeito à natureza e também aos saberes ancestrais. Até que certo dia, eles perceberam assim, vindo do céu, um objeto estranho. Ele era assim circular, sabe? E tinha muitas luzes piscando de várias cores. E eles ficaram hipnotizados, porque aquele objeto produzia sons assim que parece que hipnotizou a comunidade inteira. E aí, aquele objeto foi descendo bem devagar e parou bem no meio da aldeia. De lá de dentro, saíram seres assim, formas diferentes, sabe? Pareciam pessoas, mas sem essa forma que a gente conhece. E eles ficaram tão assustados, mas encantados ao mesmo tempo, que resolveram fazer uma festa para recepcionar todos aqueles visitantes. E festa em aldeia indígena já sabe como é, né? É festa a noite toda. Eles dançavam, brincavam. Mas aí durante a festa, um desses visitantes, ao ver a filha do cacique Tamandaré, ele ficou tão encantado com a beleza dela que o coração dele bateu tão forte, que ele percebeu que ele não conseguiria mais ficar perto dela. Foi aí que ele decidiu chegar bem pertinho da menina para conversar com ela. E ele insistia. E quando chegou perto dela é que ficou mais encantado ainda e disse até que queria namorar com a menina. Mas ela... Não, de jeito nenhum. Ela havia feito uma promessa para Deus Rudá, que ela se manteria somente para servir a Deus Rudá. E sabe que, diante dessa fala, aquele visitante não entendeu muito bem assim o juramento que ela fez. E não aceitou ouvir o não. E começou a perseguir a menina durante a festa. A menina, sem saber o que fazer, desesperada, o que fez? Correu para dentro da mata. A mata que ela conhecia como ninguém. Correu para dentro da mata, mas vocês acham que ele parou? Ele foi atrás dela. Correndo no meio da mata. E a menina, aquela perseguição durou horas e a menina não sabia o que fazer, correndo. Até que certo momento ela prendeu o pé numa torceira, de galhos, de raízes, e caiu e ficou ali caído no chão com o pé preso, sem saber o que fazer. Nessa hora, ela percebeu que aquele ser estava chegando cada vez mais perto dela e ela, em desespero, começou a gritar e foi aí que ela lembrou e pediu a Deus Rudá para protegê-la e não deixar que nada de mal acontecesse com ela, para ela não ser tocada por aquele visitante. Nessa hora, deu uma ventania na mata e começou a relampejar, até que de repente um raio veio bem forte do céu e caiu bem em cima da menina. Transformou ela numa pedra.
E aquele visitante, dizem que nessa hora se transformou numa árvore andante. Até hoje está por lá, ó, perdido lá para a Serra do Caparaó. E a menina continua deitada até hoje, lá nos pés da serra. Quando você passa por ali, você olha assim, ó, bem a cadeia de montanhas, e você consegue ver ela deitadinha, olhando para o céu e agradecendo a Deus Rudá. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra.